A ideia, já falamos ontem aqui na turma do bate-bola, o Oswaldo de Oliveira vai com o time considerado titular para o jogo do fim de semana contra o RT, até por ser um jogo fora de casa, com a característica parecida com a Copa do Brasil, e já para um teste esse time titular que só jogou até agora no Independência no ano e vai ter essa situação diferente aí contra o RT no domingo. O Oswaldo mexeu, foi no time reserva. E aí a gente viu Maidana e Felipe Santana na zaga e não mais Bremer e Mancini. No meio campo, o Adilson, que estava bem escanteado no Atlético, apareceu na vaga do Iago. E lá no ataque o Luan, menino maluquinho, com o Marco Túlio nas vagas do Valdívia e também do Yuri. O Valdívia, é o segundo dia que ele não treina. Inclusive, o Valdívia, a informação do Atlético é que ele está fazendo o reforço muscular, mas daqui a pouco o Alexandre Galo fala se realmente o Valdívia, o futuro dele não será no Atlético, se tem conversas com o Internacional para uma devolução imediata desse jogador. Inclusive, tem time interessado no Valdívia. E o Bruninho, o Bruno Roberto, filho do Bruno, 17 anos, que ontem recebeu uma pancada no tornozelo, foi poupado hoje dessa atividade que acompanhamos. E o terceiro time, porque o Atlético tem 4 times atualmente, então são 2 coletivos, né? Um campo, um coletivo dos titulares com reserva, e no outro campo, terceiro com 4 times. No terceiro time teve hoje o Tomás Andrade, o argentino. Vamos ver qual que é a ideia aí do técnico Oswaldo de Oliveira para ele. Mas antes da gente falar sobre possível saída do Valdívia, vamos perguntar ao Alexandre Galo, mas inicialmente, Galo, em entrevista aqui exclusiva a Itatiaia, agora Alexandre Galo fala desse um mês que completa no fim de semana do trabalho de pré-temporada, do seu trabalho na diretoria do Atlético. Como você está vendo o planejamento, tudo que foi feito até agora, se está dentro do que você esperava, o que o Atlético está esperando a médio e longo prazo? Boa noite, Alexandre Galo. Boa noite, um abraço a todos, a toda a torcida do Atlético. Sem dúvida, a gente entende que o planejamento está sendo feito. Nós conseguimos algumas coisas importantes para o clube. Inicialmente, mudar a característica do Atlético jogar, uma característica de força, de intensidade. O Atlético, em todos os momentos na sua história, quando teve bons momentos, jogou dessa maneira. Então, contratamos atletas para que isso acontecesse. É claro que não é um resultado que vai nos mudar o planejamento. Tivemos 2 jogos, hoje a gente pode contar com a equipe principal. Fizemos um bom primeiro jogo, não foi bom o segundo jogo, acabou não sendo da maneira que a gente esperava, mas isso dentro do contexto de um término de pré-temporada, né? A gente sempre leva em consideração uma equipe nova, uma montagem nova, uma maneira de jogar, jogadores que estão se conhecendo agora, então é só o segundo jogo. A gente entende que essa equipe vai existir um encaixe, as coisas vão acontecer. Estamos finalizando aí o primeiro período, a pré-temporada dia 4, agora o jogo contra o RT, está dando 30 dias do início do nosso trabalho, mas não existe mudança de planejamento. O planejamento foi feito até o dia 4 e a escolha ficaria, claro, pro Oswaldo, a definição da equipe. Então nós entendemos que com 30 dias a gente já está num tempo hábil, principalmente para suportar um ano que fisicamente vai ser extremamente desgastante. Estamos falando no universo de 70 jogos, talvez até 74 jogos, e vai ficar muito difícil em função da parada da Copa. Vai achatar o calendário, principalmente no segundo semestre. Nós não teremos nenhuma semana livre, então vai apertar demais. Você disse aí que termina o período de pré-temporada agora no próximo domingo, ou seja, você tem que sacrificar, faz uma pré-temporada jogando, né? Exatamente. E a gente tem acompanhado muito futebol em todos os estados, e aí eu te pergunto qual o time que hoje está jogando bem. A gente vê equipes aí de altíssimo nível que ainda estão dependendo de um encaixe, também fazendo jogos com um pouquinho mais de constância do que a gente, mas ainda não se encontraram dentro das competições. E nós sabemos que o futebol e esse trabalho, esse planejamento é para médio prazo, é para o ano, e estão muito conscientes do que a gente está fazendo. 2 dias sem treinar do Valdívia, tem um futuro incerto no Atlético? O que a gente pode falar para o torcedor nesse momento desse atleta? Olha, o Valdívia é um caso que a gente está estudando, né? A gente conversou muito sobre isso, conversei com o Internacional, com o seu representante, o Jair, conversei com o próprio atleta. O atleta tem um contrato a encerrar em maio com a gente, então é um atleta que precisa de uma condição melhor no aspecto físico. Faziam 2 anos que ele não fazia uma pré-temporada, então nós estamos dando uma
uma continuidade na pré-temporada dele, porque ele precisa desse trabalho de força, que também atrapalhou muito o desempenho dele aqui. E estamos conversando com todas as partes para ver se equaciona uma situação o mais rápido possível, para que ele também possa entender qual que vai ser o caminho dele desse ano. Você falava com a gente até em Varginha, né, que poderia esperar um camisa 10, chegou aí o Tomás Andrade. Para esse início de ano, alguma posição carente que você continua trabalhando ou não? O Atlético hoje é o time que chegou no patamar que ele não pode nunca estar fechado a nada. E quando eu falo isso, não é só a grande contratação, não. São oportunidades que às vezes o mercado dá. A gente entende hoje que já tem um camisa 10, nós temos um camisa 10 importante que é o Casares. Nós temos hoje um jovem promissor que é o Tomás, com 21 anos, que tem alguns jogos já importantes pelo River. E nós temos um camisa 10 que é o Bruno, hoje nosso atleta da base, onde a gente aposta muito nesse crescimento dele. E justamente isso dá oportunidade para o nosso treinador, o Oswaldo, que é muito experiente, 3 atletas para a posição, porque nós sabemos que essa quantidade de jogos é desumana para um atleta só jogar essa quantidade que vai ter até o meio do ano e depois a parada da Copa. No período da Copa do Mundo, Galo, a gente sabe que fica parado o Campeonato Brasileiro. O Atlético vai continuar na Cidade do Galo ou tem uma ideia aí de uma excursão com alguns amistosos? Inicialmente a ideia, sem dúvida, é fazer a intertemporada aqui, né? Nós temos aqui hoje os melhores CT do Brasil, as melhores condições, e a ideia é essa. Recebemos 2 convites, um do Chile, 2 jogos amistosos, e também um convite para os Estados Unidos. E estamos definindo aí com a comissão técnica o que vai ser melhor para a gente, para talvez mais tardar um mês aí a gente decida se for para uma dessas situações com um tempo maior, onde a gente possa realmente estar lá e treinar e focar na questão física, porque o segundo semestre é um semestre de definições, e principalmente no Campeonato Brasileiro nós temos que entrar muito forte para o segundo semestre. Também o Campeonato Brasileiro passa por isso. Agradecemos aqui a oportunidade de falar um pouquinho mais aí do futebol do Atlético, e boa sorte na sequência aí, você que está iniciando o seu trabalho, velho. Eu que te agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. A Itatiaia, a gente sabe que movimenta o mundo hoje, né? Então eu agradeço a vocês e a toda a torcida. Vou estar sempre aqui à disposição para poder falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. 6h22, está aí Alexandre Galo, diretor de futebol do Atlético, falando sobre possíveis reforços. Diz que o clube está sempre aberto e chama atenção Valdívia. Em São Paulo já se fala que o São Paulo, o tricolor lá do Morumbi, está interessado no Valdívia. O Internacional Emanuel Léo Figueiredo não quer a devolução do Valdívia neste momento, porque só aceitaria se o Atlético continuasse para salários do Valdívia ou se algum clube estivesse interessado. Então a saída neste momento, já que o Atlético ele está fora dos planos e no Inter também, o São Paulo pode aí, quem sabe, ser o destino do Valdívia. Eu fiz uma conta rápida, tem mais 4 meses de Valdívia até o fim do contrato. O Atlético vai economizar no mínimo R$1 milhão nesse período se o Valdívia for embora. São 6h23. A Claro continua inovando. E agora trouxe para Minas, foi contratado pelo Atlético. Nós fizemos aqui uma pergunta, deixamos uma interrogação no ar: como estaria fisicamente o Valdívia? Porque era o dodói da torcida do Internacional. O Internacional, na Série B do Campeonato Brasileiro, abrindo mão de um Valdívia que estava entre os convocados para a Seleção Olímpica do Brasil, pelo Micari, e acabou não indo por contusão. O Valdívia se esforçou muito até aqui, ele corre, ele dá carrinho, ele tenta de todas as maneiras, mas dá para perceber que ele não tem a condição física, embora seja um jogador muito novo. Lá no Rio Grande do Sul, existe uma conversa corrente de que a operação feita pelo Valdívia não deu 100% certa. E por isso ele não consegue o rendimento dos primeiros anos dele no futebol. Para jogar no Atlético atualmente, eu penso que ele está fora dos planos do Oswaldo de Oliveira. Não sei se o Atlético vai continuar utilizando time B, time reserva, time alternativo no Campeonato Mineiro, mas essa seria a chance de atuação do Valdívia. No time titular me parece muito difícil, Léo Figueiredo. Eu acho que para ele tá difícil até nos reservas, viu, Manuel? Porque os reservas não têm mostrado muita bola, mas ele tá muito abaixo.
Eu não sou médico, eu não posso cravar essa informação, mas eu também, conversando com o pessoal do Sul, eles têm essa opinião e passa isso, né? Porque o Valdívia era muito bom no Internacional. No Atlético ele não consegue mais ser aquela fagulha, aquele foguetinho, o cara que acelera o jogo, que bota pilha no jogo, infelizmente. Porque fora do campo é um menino super bacana, bom de grupo e bom de bola. Mas não deu certo no Atlético. E se o Galo não quer continuar com ele, o Inter não quer de volta e o São Paulo está querendo, que seja feita a negociação. E só uma coisa sobre o Alexandre Galo, que acho que, como ele falou um bocado de coisa com o Cláudio, mas eu pensei isso aqui sendo mais importante. Que ele não está satisfeito com os resultados até agora. Que está dentro do planejamento que o time engrene um pouco mais à frente, mas que ele não está satisfeito, que acho que é exatamente o que tem que ser. Os resultados não são bons, mas o planejamento tem que ser bem feito. O Atlético está fazendo contatos, tentando de todas as maneiras possíveis colocar um outro jogador emprestado. É o caso do Adilson meio-campo. Salários de R$340 mil mensais e o contrato vai até o final do ano de 2019. São mais 24 meses praticamente de contrato. Quando o Atlético oferece esse jogador por empréstimo, quem quer receber o empréstimo quer que o Atlético pague também boa parte dos salários. O que elimina aquilo que o Atlético está querendo fazer, diminuir despesas. Por isso, eu também acho que o Adilson não é um jogador hoje nos planos do Oswaldo de Oliveira. E sobre essa situação do fim de semana, porque o Galo foi bem claro ao dizer o seguinte, não tem mudança de planejamento porque o time titular empatou com o Patrocinense. Ele disse o seguinte, esse último jogo ficou a critério do Oswaldo, o último jogo que ele fala deste primeiro mês, contra o RT antes da estreia na Copa do Brasil. E o que a gente tem que destacar para o torcedor é o seguinte, ele ia deixar, se não for o time titular ia ficar 10 dias sem jogar, porque jogou contra o Patrocinense, não tem jogo no meio de semana, não jogaria no fim de semana. Você deixar também os jogadores nesse início de temporada, 10 dias sem atividade, sem um jogo, por isso o Oswaldo de Oliveira, segundo o Alexandre Galo, já tinha essa ideia mesmo de colocar time titular nesse jogo lá em Patos de Minas. Eu não sei se seria assim. Eu tenho a impressão, Léo Figueiredo, se o Atlético tivesse vencido a partida contra o Patrocinense, iria o time reserva para a Patos de Minas. Como empatou e a situação do Atlético está apertada hoje na tabela do Campeonato Mineiro, aí vai o time titular. Porque o Atlético poupou muito para esse jogo lá em Rio Branco, no Acre. E vai ter que utilizar um time que vai jogar no domingo para estar quarta-feira em Rio Branco, no Acre, e é uma viagem que atravessa o Brasil inteiro, tem diferença de horário, tem fuso horário. 3 horas. 3 horas, e por isso o Atlético, eu tenho a impressão que está mexendo daqui, mexendo dali, para ver como ele faz uma viagem mais fácil para jogar essa partida. Já está definido como o Atlético vai e como volta lá do Acre? Ainda não está batido o martelo. O Atlético já analisou várias situações e até amanhã eles acreditam que vão bater o martelo. O que o Atlético está tentando neste momento, Emanuel, é sair de Patos de Minas e não voltar a Belo Horizonte, que era a primeira logística que foi feita. E o Atlético vai tentar sair de Patos para o Acre e depois do jogo em voo comercial mesmo, porque tem aqueles voos da madrugada, o Atlético joga e depois da madrugada viaja para Belo Horizonte para que na quinta-feira, no dia 8, já esteja aqui na capital mineira. O recado para você agora é de olho na Copa do Brasil. Confronto entre o Floresta do Ceará e o Botafogo da Paraíba. Vai ser lá no Presidente Vargas, em Fortaleza. Se o Galo passar pelo Atlético Acreano, já vai saber hoje qual será o seu adversário na segunda fase. O sinal eletrônico marcou. E a ideia, já falamos ontem aqui na turma do Bate-Bola.